Graça e a paz, minhas irmãs, como vocês estão? Todas na bênção? Graças a Deus, né? Que bênção estar aí com as irmãs. Hoje um dia diferente, né? A gente teve que fazer uma mudança aí essa semana. Paz, minha irmã. Mas aprove o Senhor preparar o dia de hoje, né? Para que a gente estivesse aqui compartilhando uma palavra, né? Que a gente estivesse aqui tendo esse tempo tão abençoado, né? Que a gente tem aí toda semana. E essa semana a gente vai dar início, né, a uma nova série de estudos, né, com o tema identidade. Então, serão 8 encontros, né, com temas relacionados à identidade. E eu creio que o Senhor vai nos ensinar muito a respeito desse tema, né? Então, que possamos estar com os nossos corações abertos, né? O nosso coração desejoso a ser ensinável pelo Espírito Santo. Amém? Eu quero orar com vocês, antes de nós ouvirmos a palavra dessa noite, né? Quero estar orando, né, com você, apresentando as nossas vidas na presença do Senhor, né, entregando talvez as nossas aflições, as nossas preocupações, mas tudo colocando nas mãos do Senhor, para que Ele venha nessa hora ter total acesso sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças a Deus te damos, Senhor, nesta hora, Pai, pela oportunidade, ó Deus, de estar nesta sexta-feira, Senhor, unida, Senhor, com as minhas irmãs, Pai. Obrigado, Senhor, de darmos início a essa série de estudos, Pai. Será, Senhor, um tema tão importante para as nossas vidas, Pai, para tratar, Senhor, coisas lá de dentro da nossa alma, das nossas emoções, o nosso caráter, ó Deus, diante do Senhor, Pai. E por isso, meu Deus, eu quero entregar ao Senhor esse tempo, Senhor, com esta temática, cada encontro, ó Deus, que será ministrado, pedindo, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja falando, Senhor, aos nossos corações, esteja, Senhor, nos tratando, Senhor, através da tua palavra, Senhor. Então, Deus, ser confrontadas pelo Senhor, confrontadas, meu Deus, pela palavra, Senhor, mas que possamos, ó Deus, viver, Senhor, um tempo diferente de transformação, Senhor, para as nossas vidas, Pai. Espírito Santo, o Senhor tem total controle, Senhor, desse encontro, de toda palavra, meu Deus, que será falada, que será ensinada, Senhor, nesta noite, que o Senhor tenha total liberdade, Senhor, para ministrar no mais profundo, Senhor, da nossa alma, Pai. A Ti, Senhor, eu entrego a vida de cada uma das minhas irmãs que aqui estão, aquelas que estarão, Senhor, assistindo o encontro, depois gravado, Senhor, que todas, meu Deus, recebam de Ti, Senhor, através desta palavra, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém? Amém. Eu quero já chamar a nossa irmã Adriana, né? Ela vai estar ministrando esse nosso primeiro encontro, né? Esse primeiro tema, e que o Senhor possa estar usando a tua vida nessa noite, minha irmã, poderosamente. E que a Amém, professora. Hein? Glória a Deus. Tá me ouvindo? Boa noite, irmãs. A paz do Senhor. Espero que todas estejam bem. Estou feliz com o convite da pastora Sueli, né, para estar ministrando hoje. E peço que o Espírito Santo use a minha vida. Amém? Então, como a pastora falou, né, que o tema de hoje é sobre identidade. Quem sou eu em Cristo? Mas para iniciarmos, eu vou pedir para as irmãs abrirem a palavra no livro de Mateus, capítulo 13. Então, vamos lá. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé, na praia. E de muitas coisas lhes falou, por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se.
Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Então, aqui está falando da parábola do semeador. Mais para frente, ali no versículo 18, tem explicação. Vou ler para vocês. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém? Então, esta parábola é uma parábola muito rica, tem muitos ensinamentos para nós. E aqui ele está mostrando 4 tipos de solo, 4 tipos de terreno. Por aí a gente pode analisar quem somos nós, que tipo de solo a gente está sendo. Quando a gente chega na igreja, começa a receber a palavra do Senhor, a gente é ministrada, o Espírito Santo vai trabalhando. E agora, o que acontece com a gente? Então, a gente é bem parecida, é semelhante a esse solo, como a parábola aqui está explicando. Aquela que ficou à beira do caminho, ela foi devorada pelas aves. A que caíram nas pedras, ela secou por falta de raiz. E a que cresceu ali entre os espinhos, na verdade, ela foi sufocada. E entre aquela que caiu na terra boa foi que produziu fruto abundante. Então, são 4 tipos de pessoas. São aquelas que até vão na igreja, ouvem a palavra, mas, devido à inconstância, às dificuldades da vida, a pessoa acaba não permanecendo. Então, a palavra, ela não cria raiz, Então, essa aqui, no caso, as aves devoraram, é aquelas pessoas que vão na igreja, elas até ouvem a palavra, mas quando elas saem para fora dali, ou às vezes até mesmo da igreja, o inimigo consegue roubar a palavra dela. Ela não consegue guardar, ela não consegue meditar e muito menos guardar nas tábuas do coração, que é o que a palavra ensina para nós. A que caiu nas pedras e secou por falta de raiz. É aquela pessoa que até vai, mas devido às dificuldades, os levantes, as aflições, ela acaba não crescendo, não tendo raiz. Ela até permanece por um tempo, mas no primeiro vendaval, na primeira ventania, na primeira tempestade, a pessoa acaba não criando raiz. A que caiu entre os espinhos e ficou sufocada é aquelas pessoas que têm muitas coisas, elas estão sobrecarregadas. Elas não conseguem se concentrar para ouvir a palavra, elas não conseguem meditar na palavra de Deus, Então, elas ficam sufocadas. Quando está sufocada, a gente vê até mesmo pelas plantinhas mesmo. Ela não vai se desenvolver, E a que caiu em terra boa é aquela pessoa que está na igreja, que está ouvindo a palavra, o Espírito Santo, que ela abriu o coração para o Espírito Santo trabalhar. Então, ela vai crescer, ela vai produzir frutos e ela vai ser abundante. Amém? Então, que nós sejamos, abundante, que a gente possa produzir muitos frutos. Então, aqui também está falando da identidade do semeador. O semeador, ele representa Jesus Cristo, que pode também ser eu, você, a pastora, o mensageiro da palavra, o pregador, o profeta, o evangelista. Todos nós somos semeadores, E o profeta, ele vai semear a esperança, porque a palavra de Deus é isso, ela nos traz vida, ela nos traz esperança. Então, ela traz alegria à nossa vida. E esse que semeia, muitas vezes a gente tem que semear sem preocupação, sem ter aquela pressa, ai meu Deus, mas será que já vai dar fruto? Será que vai frutificar?
Às vezes chega um irmãozinho novo, uma irmãzinha nova na igreja, um jovem, né? Mas você está ali semeando. Você não pode desistir. No tempo oportuno, quando a pessoa abrir o seu coração, o Senhor vai trabalhar, né? Amém? Então, agora, para falar, entrar sobre a identidade, aqui para nós identificarmos, né, os 4 tipos de pessoas, 4 tipos de solo. Agora, lá em João, capítulo 1, versículo 12. Diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O que isso quer dizer? E até para a gente poder entender melhor, né? Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Será que todos são filhos de Deus? Será que todas as pessoas são filhos de Deus? Por quê? Porque a maioria das pessoas acredita que nós somos filhos de Deus. Mas, na verdade, o Senhor nos criou a imagem e semelhança dele. Então, nós somos criaturas. Nós passamos a ser filhos, como a palavra diz. Quando a gente recebe, a quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, se você crê, se você aceitou Jesus como o seu único Senhor e Salvador, você passa a ser filho de Deus. Né? Você deixa de ser criatura. E olha que maravilhoso. É a oportunidade, é o privilégio que o Senhor nos dá de sermos filhas. Olha o que o Senhor faz para nós. Né? Somos tão falhas, somos tão pecadoras, precisamos tanto da graça, da misericórdia do Senhor. E assim, né, cheia de defeitos, nós somos imperfeitos, mas o Senhor nos chama. Então, nem todos são filhos de Deus, né? Para ficar muito claro, diante da palavra, à luz da palavra, somos consideradas filhas de Deus quando nós aceitamos o Senhor como único Senhor e Salvador. Amém? Então, passamos, né? Quando a gente aceita o Senhor, a gente passa a fazer parte da família de Deus por meio da fé, né? E nós passamos a ser adotadas. Então, nós tivemos a adoção, o espírito de adoção. Nós não somos mais órfãos. E quantas hoje que estão dentro dos ministérios, estão dentro das igrejas, mas que ainda não sabem quem elas são diante do Senhor. Aí as pessoas ficam aí sofrendo, né? Ficam desesperadas, ficam aceitando migalhas, depositam o seu amor que deveriam entregar para o Senhor, para homens, né? Ficam presos em outras situações que não podem resolver, que não podem fazer nada pela vida delas. Mas nós não somos órfãos. Nós temos o nosso pai terreno, nosso pai, nossa mãe, nós temos uma filiação aqui na terra. Mas a gente também tem a filiação do alto. Nós somos filhas de Deus, filhas do Altíssimo, do Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Glorifique o nome do Senhor. Se você aceitou o Senhor, você é filha dele. Então, nós recebemos o Espírito de adoção. Então, quando a gente crê, né, recebe o Espírito Santo, e por termos a liberdade, nós temos a liberdade de chamar Deus de Pai, Abba, Pai. Agora, eu vou pedir para as irmãs abrir a Bíblia em Efésios 1:5. Em Efésios 1:5, irmãs, diz assim, vamos ler do 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Amém? Olha aqui, antes da fundação do mundo, nós já somos escolhidas para sermos santas. Então, nós temos que andar em santidade. O irmão, a irmã que tem um encontro com Deus, vai aprendendo a palavra, que o Espírito Santo vai trabalhando, né? Ela vai procurar a santidade. Porque ser escolhida é ser separada, é ser diferente, é fazer a diferença nesse mundo. Então, nós temos também que trabalhar e nos esforçar para sermos irrepreensíveis diante dele. Como fala, em amor, ele nos predestinou. Então, nós temos um destino. Às vezes as pessoas pensam assim, eu nasci
Eu não sei por que me colocaram no mundo, porque eu só vim no mundo para sofrer. Olha a minha vida. Olha só, antes da fundação do mundo. Isso quer dizer que o Senhor te escolheu desde o ventre da sua mãe. Glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor, porque Ele nos escolheu. Olha que privilégio nós temos. E nos predestinou. Então, isso quer dizer que nós temos um futuro. Nós temos um destino. O Senhor tem algo maravilhoso e grandioso para nós, que nós temos que descobrir e temos que tomar posse. Agora, nós somos adotadas como filhas por meio de Jesus Cristo. Amém? Então, Ele tem um propósito para nós. E a gente está aqui segundo a vontade dEle. Não pense que você caiu aqui de paraquedas só porque teu pai e tua mãe planejou e você está aqui. Deus tem um propósito para você. Amém? E quando a gente se torna filha, né, nós também vamos falar que nós somos irmãos de Cristo. Irmãos de Cristo. Não tem a palavra que fala que Deus entregou o seu filho unigênito. O único filho que Deus entregou na cruz foi Jesus. Mas, devido a essa entrega, ao sacrifício de Jesus, né, na cruz, hoje nós somos irmãos de Cristo. Então, Jesus é o primogênito entre muitos irmãos, fazendo parte da família espiritual. Então, agora, eu vou pedir para as irmãs abrirem a palavra lá em Romanos 8, 29. Romanos 8, 29, diz assim: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou. Mais uma vez o Senhor está frisando. Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia! Olha, glória a Deus. Mais uma vez o Senhor está nos confirmando que Ele nos predestinou. Mais para frente nós vamos descobrir o que o Senhor tem para nós. Então, nós somos irmãos de Cristo e nós nos tornamos herdeiros com Ele. Então, nós temos o direito à herança. E a Bíblia nos diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Vamos agora para Gálatas, capítulo 4, do versículo 4 ao 5. Vamos lá? Versículo 4 diz assim: mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E a esse Espírito clama, Abba, Pai. Nós temos o Abba. Glória a Deus. Assim, você já não é mais escravo, porém, filho. Sendo filho, também é herdeiro por Deus. Olha só. Então, nós somos cordeiros, nós somos herdeiros de Deus. Então, nós temos as promessas, Deus tem coisas grandiosas para cada uma de nós. Mas nós precisamos nos entregar a esse Senhor. Nós não podemos ter medo, nós precisamos tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Então, antes, aqui, essa palavra, ela quer nos dizer que seria impossível, né, a gente cumprir a lei de Moisés. Então, antes, nós éramos escravos. Ninguém ia ter a capacidade de poder cumprir a lei. Por isso que Jesus foi o sacrifício perfeito. Então, a nossa sentença seria a culpa e a condenação. Mas, né, para a glória, pela misericórdia, pela graça do Senhor, ele foi o sacrifício perfeito. Então, Jesus, ao nascer, ele viveu em obediência e, ao morrer, ele pagou o preço, né? Louvado seja o Senhor pelo sacrifício dele, porque era para nós estar lá naquela cruz. Era para nós passar o que Jesus passou. Mas olha o amor que o Senhor teve por nós. Entregou o seu único filho, né? Para hoje a gente estar aqui. Ter vida, ter paz, ter saúde, não aceitar migalhas, saber que nós somos filhas, somos herdeiras,
Nós temos muita coisa para viver na presença de Deus, muitas coisas para que o Senhor possa revelar a nós. E então, quando ele morreu, ele pagou o preço do resgate. E por isso, ele nos trouxe a graça de Deus, que é o sacrifício do perfeito pelo imperfeito. Jesus nos livrou e hoje nós saímos, digamos assim, do status de escravos para filhos adotivos que obedecem por amor ao Pai. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Agora, irmãs, vamos para mais a palavra. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, do 14 ao 17. Fala assim: pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto, que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Glória a Deus. Então, tudo se fez novo. Pelo sacrifício de Jesus, ele já não é mais. Ele foi um homem, né, de carne, assim como nós. Passou, sofreu humilhações, né? Mas ele não está mais em carne. Ele está em espírito. O Senhor foi glorificado, né? E nós não podemos mais caminhar segundo a nossa carne. Se Jesus morreu na cruz, ele levou os nossos pecados. Nós morrimos naquela cruz também. Hoje, nós temos uma identidade. Nós somos filhas de Deus. Então, nós somos novas criaturas, como está falando a palavra. É tudo novo. As coisas velhas já ficaram para trás. O Senhor já esqueceu, o Senhor nos perdoou, né? E glória a Deus. Então, hoje, irmãs, não fiquem mais presas ao passado, não fica mais presa aos traumas, às lembranças ruins, acontecimentos que mexeram, né, com você, que te marcaram, que muitas vezes está te impedindo de avançar, está impedindo que você avance na fé, que você realmente tenha um encontro com o Senhor. Então, hoje, faça uma análise sincera. Exponha a sua vida, o seu coração para o Senhor. Exponha a sua nudez mesmo, não tenha vergonha de Cristo. Muitas vezes a gente se desabafa com as amigas, se desabafa com a mãe, né? Com uma colega. Fala para o Senhor, seja sincera, fala, olha, Senhor, eu quero avançar, eu quero me firmar, eu quero criar raízes, eu quero conhecer mais o Senhor, mas ainda tem algo que está me impedindo. Fala, confessa. Aquele que confessa alcança a misericórdia do Senhor, né? Se arrependam das coisas que fizeram. O Senhor está te chamando hoje para ser filha, independente do que passou, independente do que você viveu lá atrás. Hoje você é uma nova criatura, as coisas são novas. Em Romanos, irmãs, vamos voltar para Romanos 8:1. Em Romanos 8:1, a palavra do Senhor já tem uma epígrafe ali, né? Um subtítulo que fala assim: a vida no Espírito. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, não existe mais condenação. O Senhor já te perdoou. Claro que nós temos que nos autorresponsabilizar, né? O Senhor nos perdoa, o Senhor tem misericórdia, a graça dele tem nos alcançado, mas existem algumas coisas que hoje ainda a gente vive porque são consequências do passado, dos nossos erros, das nossas falhas lá atrás. O Senhor perdoou, mas ele permite que a gente seja disciplinada para você nunca mais olhar para trás, para você nunca mais voltar a fazer e ser o que você era. Você é uma nova criatura. Receba essa palavra hoje. Fala, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Já não há mais condenação. Acabou para Satanás, acabou para o espírito, para o maldito ficar te condenando por coisas que já aconteceram, sabe? Se arrependa
e segue o seu caminho com Jesus. Amém? Então, nós fomos justificadas e perdoadas. Precisamos rejeitar as acusações. Precisamos rejeitar as lembranças. Satanás, ele vai tentar te lembrar, sabe? Às vezes você está fazendo o teu serviço em casa, lavando a louça, limpando a casa, no teu trabalho. Às vezes você está tudo em paz. Ele vem com as sugestões dele. Ele vem lançar setas na tua mente, falar, olha, você, ai, agora virou santa. Inclusive, até as pessoas falam isso da gente. Falam assim, nossa, mas a fulana era assim, era assado. Agora tá na igreja, virou santa. Glória a Deus. Temos que ser santas mesmo. Temos que caminhar em santidade, porque nós temos o exemplo perfeito, que é Jesus Cristo, né? Então, nós precisamos, hoje, deixar para trás tudo aquilo que nós fizemos e declarar. Declare em nome de Jesus. Abra sua boca e profetiza. Declare, eu sou livre pelo sangue de Jesus. Eu sou livre. Você é livre, minha irmã, pelo sangue de Jesus. Já não há mais condenação. Jesus pagou por mim na cruz e já não há mais culpa sobre mim. Já não há mais culpa sobre você. Nós somos perdoadas, irmãs. Glória a Deus. Agora, irmãs, vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 19 ao 20. Diz assim, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo e que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Aleluia! Então, nós devemos cuidar do nosso santuário. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, né? Quando nós temos um encontro com o Senhor, quando nós aceitamos Ele como único Senhor e Salvador, Ele começa a fazer um trabalho sobre as nossas vidas. Esses dias eu até compartilhei com as irmãs um vídeo que era uma casa muito suja, bagunçada, muitos entulhos, muitas, sabe? Uma casa assim abandonada. E quando o Espírito Santo entra naquela pessoa, entra dentro do nosso coração, quando a gente convida, porque você precisa convidar ele. Já o maligno, ele não precisa de convite. Ele precisa só da mágoa, que é essas sujeiras, esses entulhos. Ele precisa do ressentimento. Ele precisa desses sentimentos guardados aí no teu coração. Porque daí ele vem e vai espalhando a imundície. Quando o Espírito Santo chega, ele limpa. Ele faz aquela faxina, ele deixa tudo limpinho, cada coisa no seu lugar, né? Mas é necessário que quando essa limpeza acontece, a gente busque ainda mais buscar ser cheia do Espírito Santo, para que nunca mais haja espaço para o pecado, para que nunca mais você, nem eu, possa pecar sossegada. Porque quando a gente tem o Espírito Santo, ele nos incomoda, ele nos inquieta, irmãs. Você não vai conseguir ficar fazendo coisas erradas, permanecer no pecado. Enquanto, irmãs, nós estivermos esse corpo de carne, nós vamos pecar. O que não podemos é permanecer no pecado. Porque o Espírito Santo vai te falar, olha, você pisou na bola, ó, você falou demais, você não deveria ter feito tal coisa. Ele vai chamar a tua atenção de alguma forma, né? E também, aqui voltando, né, devemos consagrar o nosso corpo, a nossa mente e o nosso coração a Deus. Procurar estar sensível à voz do Espírito Santo. Né? Às vezes a gente tá tão desesperada, mulher é só a misericórdia do Pai, né? Ela quer dar conta de tudo, ela quer fazer tudo, e ela vai se arrastando, ela vai sobrecarregada, e daí ela pede, Senhor, fala comigo, eu preciso de uma resposta, preciso de um sinal, preciso da direção. O Senhor tá ali falando, tá te indicando, tá mostrando, mas você tá tão ali que você já não consegue ser sensível, você escuta tudo. Você escuta a internet, você vai ver o jornal, você escuta a vizinha, às vezes conversa fiada, conversa que não edifica, e está deixando de ouvir o Espírito Santo. Né? Então, nós devemos consagrar o nosso corpo. Né? Também, falando sobre o tempo, sobre o nosso corpo, também nós devemos dar uma atenção, porque é um conjunto. É a nossa mente, é o espiritual e é o nosso corpo. Quando alguma coisa está em desequilíbrio, fica difícil. Aí é uma bela de uma brecha para o inimigo vir fazer festa. Então, nós devemos cuidar do nosso corpo, fazer caminhada, cuidar da nossa alimentação,
Sabe, irmãs, eu estou falando aqui para vocês, eu não sou um exemplo ainda disso. Eu preciso me esforçar, preciso cuidar da minha saúde, né? Preciso, uma pastora falou, nos alinhar, é um tempo de nos alinhar. E não é fácil, é desafiador. Mas o Senhor, o Espírito Santo hoje está te despertando para isso também, assim como ele tem falado comigo. E o Espírito Santo, ele precisa habitar em nós, né? E onde nós formos, a presença dele vai estar conosco, vai estar comigo. Olha que maravilhoso. Então, quando a gente recebe o Espírito Santo, aceitamos o Senhor, né? Aonde a gente vai, o Senhor está conosco. E eu ouvi até de uma amiga, de uma irmã, ela falou assim, a mulher de Deus nunca sai sozinha, ela sempre convida o Espírito Santo. Vai sair, vai levar o filho para a escola, convida ele. Levantou da tua cama, convida o Espírito Santo. Fala, Senhor, me conduza nesse dia. Tenha misericórdia, guarda a minha casa, guarda a minha família. Me ajuda, porque às vezes são tantas coisas, são tantas responsabilidades que a gente se perde no meio do caminho. E sozinha, irmãs, a gente não é uma super heroína, a gente não é a Mulher Maravilha, não. Precisamos dele para nos conduzir, para nos ajudar, né? Então, também, né, agora, saindo, né, da parte do tempo, do corpo, dos cuidados que a gente precisa ter, né, e também andar em santidade, nós somos escolhidas e chamadas. Mas para que nós somos chamadas? Vou pedir para as irmãs abrirem a palavra em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos lá. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos escolhidas, irmãs. Olha que privilégio. Eu, você, imperfeita, que já fizemos tanta coisa errada, mas que a gente se arrependeu, glória a Deus que a gente encontrou o Senhor, alguém orou por nós, alguém nos convidou para ir na igreja, né? Nós estamos ainda em processo, o Senhor está trabalhando, ele começou a boa obra, ele ainda não terminou, mas nós somos separadas, mas isso também requer uma responsabilidade muito grande, né? Ai, a gente canta lá, que louvor, ai, né, nação santa, a geração eleita, a gente vibra, a gente canta, mas muitas vezes a gente tá cantando, mas não tá entendendo o que diz a letra daquele louvor. Você tem noção do que você está cantando? É sério. Então, nós somos geração eleita, sacerdócio real. Geração eleita refere-se aos cristãos, né, como povo escolhido por Deus. Não é por mérito, mas por sua graça, pela misericórdia e pelo amor dele. Sacerdócio real. Todos os cristãos são chamados por Deus para serem reis e sacerdotes em Cristo. Então, tendo acesso direto ao Senhor, podendo interceder, né? Nós podemos adorar, oferecer sacrifícios espirituais. Hoje, a gente não precisa mais matar uma ovelhinha, né? Fazer um sacrifício assim. Hoje, o nosso sacrifício é orando, né? Vai congregar. Às vezes é uma luta. Nossa, a pastora fica lá, não falta. Olha, venha para o culto. Hoje a palavra é uma bênção, é para você. Venha, 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 venha. Ah, as pessoas ficam lá. Ai, tô tão cansada. Ai, eu acho que eu não vou. Ai, eu já fui quarta. Ah, não vou sexta. Gente, não deixe de congregar. Não deixe de receber a palavra. Olha a missão que o Senhor tem para nós. Viu? Nós temos muitas coisas, temos muitas responsabilidades. É muito fácil quando as pessoas perguntam para nós, né? Muitos falam crente, eu sou evangélico, eu sou... Nós temos que ser cristãos, semelhante a Cristo, né? Evangélico é quando a gente entende, né, que é das boas novas. Isso quer dizer evangélico. E o crente, que nem eu falo, crente até o diabo é, né? Mas nós precisamos ser cristãos, precisamos caminhar com Cristo, ser discípulos dele.
Porque hoje tem muitas pessoas que batem no peito. Eu conheço pessoas que já são senhorinhas, senhorzinhos de cabelo branco, barba branca, e que não tem mudança nenhuma. Parece que estão na igreja por estar. É apenas um título. Carrega uma religiosidade absurda, né? Parece que não tiveram um encontro com o Senhor, não teve uma vida transformada. Então, nós precisamos receber tudo isso que o Senhor está nos entregando. Mas nós temos uma finalidade. Por que o Senhor está entregando tudo para nós? E nós somos propriedade exclusiva de Deus. Se nós somos propriedade exclusiva dele, ele não vai te dividir com o mundo. Não adianta você querer ficar. Você vem, digamos, quarta-feira você é de Jesus. Ah, chegou sexta, sábado, uhul, não, eu já vou mudar, eu já vou sair, já estou com o pé no mundo. Ah, Deus me perdoa. Não abusem do perdão. Não brinquem de ser cristão. Não brinquem com o diabo. O diabo não brinca, irmãs. Ele veio para matar, para roubar, para destruir. E ele está fazendo. Só você olhar para o mundo como é que está. O mundo não está bom, não vai melhorar. Ah, irmã, credo, o que é isso? Vira essa boca para lá, credo, que irmã é essa? Pastora Sueli, pelo amor de Deus, misericórdia. Essa irmã está doida. Não, irmãs. Leia a palavra. Vocês vão ver que não vai mudar, não vai melhorar, irmãs. Se apegue ao Senhor, se alinhe, se santifique, né? Procure praticar as boas obras, louvar, adorar ao Senhor, anuncie as grandezas de Deus. Ah, mas eu não sei falar, eu não sei pregar. Fala, ué, você não sabe conversar? Fala do Senhor, fala o que o Senhor já fez na tua vida. Olha, hoje eu fui para a igreja, recebi uma palavra, nossa, saí assim, assim. Fala, compartilha essa palavra de vida e de esperança. Tem tanta gente morrendo, tem tanta gente, às vezes senta do nosso lado na igreja. Você não tem noção da luta, da tribulação que essa irmã está passando. Por quê? Porque você chega mudo e sai calado. Acabou o culto, você pega a tua Bíblia, você sai no corridão. Você não compartilha, você não conversa com ninguém, você não interage. Irmãs, olhem para o lado. Dá um bom dia, boa noite, um paz do Senhor. Não precisa sair abraçando, agarrando todo mundo, porque tem pessoas que não gostam. Eu já sou sanguínea, já gosto de estar em contato com as pessoas. Mas a gente tem que respeitar. Mas não deixem, sabe? Não tenham medo, não tenham vergonha. Tem tanta gente que precisa ouvir, saber o que o Senhor fez na sua vida, né? Nação santa, o que quer dizer? Nação santa e povo escolhido. Então, nós somos separados para viver uma vida de santidade e anunciar a luz de Cristo. Ah, é fácil andar em santidade? Não é, irmãos. É um desafio, falo. Não é fácil. Todo dia você tem uma luta contra a tua carne. É o espírito e a carne. É o Senhor, né, querendo fazer, mudar ali a tua vida. E isso é uma luta diária, irmãs, né? Quando a gente aceita Jesus, vai lá, tem o batismo nas águas, né? Então a velha criatura tem que morrer. Mas muitas não morreram, não. Elas estão bem vivinhas. E se a gente não andar em santidade, não ter uma vida de oração, não ter comunhão com Deus, meditação na palavra, a gente não consegue. É impossível, irmãos. Mas a gente precisa andar em santidade. Inclusive, nós estamos vivendo tempos decisivos, tempo de se posicionar. Não dá mais tempo, irmãos, de ficar em cima do muro. Não dá mais tempo de só bater no peito e dizer que eu sou. Nós vamos ser provadas. Nós já estamos passando pela peneira, né? Então, o joio vai crescer no meio do trigo, mas vai haver uma separação. Então, a Bíblia também fala, aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é sujo, vai se sujar mais. Eu desejo de todo o meu coração, irmãs, que o Senhor dê forças para vocês, que vocês se santifiquem. Que as nossas vestes estejam limpas, que nós estejamos preparadas para a volta do Senhor. Que a gente não seja nécia, mas que a gente seja prudente. Que a gente sempre tenha óleo, né, na nossa lamparina. Porque se deixar para pegar depois, não vai dar tempo, não. Nós temos a palavra lá, a parábola das 10 virgens. Então, também quero falar para vocês que, né, nós temos que proclamar, nós temos que ser um testemunho vivo, e Deus vai nos capacitar. Eu sou prova viva disso, irmãos. Deus tem me capacitado dia após dia. Eu tenho vivido de fé em fé, de graça em graça, de glória em glória. Mas o Senhor tem me fortalecido.
E quando a gente passa a trajetória até descobrir a nossa identidade, até a gente caminhar em santidade, a gente passa por tanta dor, por tanto sofrimento, irmã, que parece assim que, meu Deus, não vai ter fim, eu não vou sair dessa, sabe? Você está lá no fundo do poço, mas tem uma palavra que se a gente começar a analisar, vencedores, ele vence em dores. Então, nós vencemos dores diariamente. Tem pessoas com trauma de infância, tem pessoas que têm trauma do casamento. Nossa, são vários traumas, várias dores, tanto sofrimento, perca, né? Cada uma sabe o que já passou nessa vida. Mas, né, em Romanos 8:37, irmãs, vou ler essa palavra para vocês. Diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, nos ensinando, né? Que ele enfatiza que a vitória suprema dos cristãos é independente das circunstâncias, né? Pode vir a tribulação, pode vir as angústias, pode vir a perseguição. Nós, em Cristo, nós somos mais que vencedores. Em Cristo, irmãos. Né? Por isso a gente tem que buscar ele. Porque olha só o que o apóstolo Paulo passou, né? Olha o que todos os discípulos, a todos aqueles que seguiram Jesus, que verdadeiramente entregaram a vida para ele, não tiveram uma vida fácil. Então, você acha que nós, né, que estamos chegando agora, como diz, pegamos o bonde agora, nós vamos ficar tudo tranquilo? Não vai, irmãs. Nós vamos passar por situações bem difíceis. Mas o Senhor vai nos capacitar, né? Ele entrega o Espírito dele para nós, para a gente ter força, sabe? Para a gente ser resistente e olhar para esses exemplos que a gente tem na Bíblia. Né? Hoje a gente vê um evangelho açucarado, é um caramelo. Nossa, que lindo, maravilhoso, perfeito. Só vitória, e minha vitória tem sabor de mel. E vamos lá, e vamos conquistar, vamos prosperar, e bem. Meu Deus, cadê a palavra que João Batista pregava, arrependimento? A palavra da salvação. Cadê? Não está tendo mais isso, sabe? Eles estão corrompendo, eles estão deturpando completamente a palavra, eles estão distorcendo, manipulando as pessoas. Irmãs, quando a gente tem o Espírito de Deus, a gente tem que pedir ao Senhor discernimento. Peça discernimento ao Senhor, para você não ser enganado. Cuidado da onde você está recebendo a palavra. Se não for a verdadeira palavra, a sã doutrina, o verdadeiro evangelho, você está sendo enganada, irmão. Você está perdendo o seu tempo, infelizmente. E um dia o Senhor vai voltar. Esses pastores um dia terão que prestar conta das almas, né? E que triste, né? Se você estiver num lugar como esse. Mas eu clamo ao Senhor pelo sangue de Jesus, que as escamas caiam por terra nessa noite, em nome de Jesus. Que vocês continuem num lugar não próximo da tua casa, mas um lugar que preguem a palavra de Deus. Sabe? Não fiquem só esperando receber da internet, dos pregadores, da rede social. Busquem aqui, ó, direto da fonte. Nós temos uma fonte inesgotável, que é a palavra do Senhor. Busque direto da fonte. Não tem como você ser enganado, né? Temos que tomar muito cuidado. Então, a palavra de Deus, né, através disso que ele fala que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, nenhuma arma forjada contra mim, contra você, não vai prosperar em nome de Jesus. Ela não vai prosperar. Porque o Senhor luta por mim. É o Senhor que luta por vocês. Vocês não estão sozinhas, irmãs. Cristo é com vocês. Amém? Então, estamos quase finalizando. Ô, irmã que fala, misericórdia. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, por favor. Então, agora, nós vamos falar sobre embaixadores do reino. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Então, aqui nós somos chamados embaixadores. O que é um embaixador? Embaixador é uma pessoa, é um representante oficial de Cristo aqui na Terra, né? Como se Deus exortasse por intermédio nosso. Nós somos embaixadores. Então, nós somos a boca de Cristo aqui, para falar da palavra, né? Para ensinar, para ajudar as irmãs a caminharem com Cristo.
Assim como tem o embaixador, né, das nações, dos países que vão tratar de assuntos importantes, nós somos embaixadores de Cristo, irmãs. Nós também temos uma missão, uma responsabilidade, é algo muito importante, que é falar da palavra dele, né? Para que muitas pessoas sejam alcançadas, para que almas sejam salvas, né? Então, o embaixador diplomático, ele é de alto nível. Ele representa o seu governo, ele representa a nação estrangeira, com autoridade para negociar, para defender interesses e transmitir mensagens oficiais. Olha só, com autoridade para negociar. Então, o Senhor está nos dando autoridade, no nome de Jesus. Tome posse da palavra dele. Tem esperança nas promessas que o Senhor tem para mim e para a tua vida. Nós somos embaixadores de Cristo. Olha a missão que o Senhor nos deu. Então, nós somos mensageiras com autoridade divina, com autoridade do alto, do Deus Todo-Poderoso. Receba essa autoridade, tome posse da tua autoridade em nome de Jesus. Então, com essa autoridade, nós representamos o Senhor aqui na terra. Então, nós temos que ter o caráter de Cristo, refletindo as nossas ações, para atrair a reconciliação com Deus. Então, irmãs, ter o caráter de Cristo é uma busca constante. É todos os dias você matando a tua carne, o teu eu, as tuas vontades, pedindo perdão, liberando perdão. É o 70 vezes 7, irmãs. Não tem como. Não tem como você seguir Jesus, dizer que você é de Jesus e falar da boca para fora, mas não ter uma mudança. Essa mudança, irmãs, não é algo exterior. É muito fácil, irmãs, eu ter cabelo comprido, andar de vestido, de saia comprida. Mas o Senhor não quer isso. Ele não quer o exterior, é o interior. Quando o Senhor, o Espírito Santo entra em nós, a mudança começa de dentro para fora. Você vai buscando, você vai falando para ele, vai falando, olha, lá no passado, lembra aquela situação lá que ficou mal resolvida? Vai lá, peça perdão. Ah, não, Senhor, eu não vou, ele que venha. E ainda me emburra lá e fala, eu não vou. Viu? Não adianta. Eu tive essa experiência. Porque muitas coisas eu não sabia o porquê que a minha vida estava travada. Mas era falta de perdão. Eram situações mal resolvidas lá do passado. Eram coisas que eu precisava confessar para que minha vida avançasse, para que virasse uma chave e a porta se abrisse para mim. Sabe? Então, orem, busquem no Senhor. Olha, Senhor, hoje quantas palavras, tudo que eu recebi, quantos ensinamentos, mas eu quero ser uma nova criatura, Senhor. Me ajuda, eu quero ser realmente tua filha, me ajuda, alinha meu coração, alinha meu caráter. Irmãs, não é fácil ser aperfeiçoada, não é fácil você passar pelo fogo constantemente, porque é isso que o Senhor faz para nos purificar. O sangue dele derramado, ele nos purifica de todo pecado. Mas nós vamos nos comparar a uma joia preciosa. Que eu e você, nós somos o ouro, somos um diamante, nas mãos do Senhor. Mas quando o homem lá, o garimpeiro, vai lá na água, vai garimpar, tem barro, tem sujeira. Limpa, aí vai para um processo, né? Ele passa pelo fogo, por altas temperaturas, até virar aquela joia bonita para estar na sua mão, para estar no seu pescoço, para estar na sua orelha ali, ser um brinco lindo, maravilhoso. Assim somos nós na mão de Cristo. O Senhor está, né, nos amoldando. O Senhor está trabalhando em nossa vida. Mas não desista, tenha fé. Se você tropeçou, se você fez coisas erradas, se hoje ainda você fez algo que o inimigo estava te condenando, caiu por terra, irmão, em nome de Jesus. Confessa ao Senhor, se arrependa de todo o coração, se envergonhe daquilo que aconteceu. Mas use, digamos assim, vamos fazer desse limão uma limonada. Use dessa situação, como o Senhor fala, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você não ama a Deus? Mas também tem um detalhe. Ah, eu amo a Deus, eu amo o Senhor. Você obedece? Você está praticando a palavra? Ou você está sendo só apenas o ouvinte? Você não falta um culto, você está ouvindo. Mas, em compensação, saiu da porta da igreja, Satanás já roubou a palavra. Você já não sabe mais nem quem você é. Vem a primeira tempestade, vem a primeira dificuldade, você já está lá, entregue. Você chora, você esperneia, você arranca o cabelo, você já não sabe mais nem quem você é. Anulou tudo aquilo. Irmãs, pelo amor de Deus. Jesus Cristo, socorre, nos ajuda. Tenha misericórdia de nós, irmãs. Não seja essa pessoa desesperada.
confia no Senhor, a gente passa mesmo por aflições, por situações assim que meu pai, só o pai, mas você tem um pai, você não está sozinho, né? Buscar renovo, força, buscar caminhar com pessoas que sejam mais cristãos que você, mais fervorosos que você. Porque já imaginou, agora com tudo isso que a gente aprendeu, a gente dizer que ama a Deus, mas continua nas práticas do passado? Ah, eu continuo fazendo fofoca, continuo fazendo intriga, ah, eu continuo adulterando, continuo fazendo as coisas erradas. Filha de Deus? Tem certeza? Não. Não, não, não. Então você não teve encontro com Jesus, não. Quando Jesus entra, as coisas mudam. Claro, não é assim, da noite para o dia. É um processo. Mas a gente tem que ser constante. Porque é muito fácil. Até para nós temos que vigiar. Porque a palavra de Deus fala, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. O inimigo pode passar uma rasteira e derrubar a gente, né? Mas a gente tem que ser prudente. Irmãs, já estou quase finalizando, prometo. 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 2 ao 3. Então, em 2 Coríntios 3, do versículo 2 ao 3, diz assim: Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Glória a Deus. Que o Senhor escreva essa palavra dentro do meu coração, dentro do teu coração, irmã. E que vocês, que nós, sejamos carta escritas, né? Não a tinta, mas pelo Espírito Santo. Então, nós temos que dar bom testemunho, irmãos. Dentro da nossa casa, dentro da igreja, lá na fila da padaria, lá na porta da escola do teu filho. Ah, vai resolver uma situação lá no centro, não deu certo, já começa, já esquece, já usa umas palavras feias lá, sabe? Não podemos, irmãos. A gente tem que se segurar, a gente tem que pedir para o Senhor domínio próprio, que é o fruto do Espírito, né? Então, a gente tem que estar buscando ali constantemente. Ainda, irmãs, em 2 Coríntios, capítulo 2, perdão, versículo 15. Diz assim: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Então, irmãs, tanto entre os salvos, como aqueles que estão no mundo que ainda não conhecem o Senhor, nós temos que exalar o bom perfume, né? Seria incoerente a gente falar que é de Deus e, de repente, ser completamente diferente lá fora. Então, dentro da igreja, dentro dos ministérios, é muito fácil a gente ser cristão. É muito fácil a gente ser filha de Deus ali dentro. Ah, a gente levanta a mão, a gente dá glória a Deus, a gente dá aleluia, a gente dá a paz do Senhor. Mas e como que a gente está sendo aqui dentro da nossa casa? Né? Quando o familiar ainda está aprendendo, está caminhando, a gente tem que buscar ter paciência, a gente tem que ser tolerante, relevante com muitas coisas. Né? E a gente tem que exalar o bom perfume. Então, irmãs, o que eu quero concluir com você, né, foram muitas palavras, mas, né, fico feliz que, com a graça de Deus, deu tempo de passar tudo ali, achei que não fosse dar. Então, nós temos uma missão. Então, recapitulando, quando aceitamos o Senhor como único Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem fazer morada em nós, né? Aí a gente já passa a ser uma nova criatura não fica buscando as coisas do passado, ela é renovada, ela é nova mesmo. Né? A gente vai caminhando com o Senhor, a gente vai descobrindo a nossa missão, e a gente está aqui, não só para ser mais um na igreja, não para ser mais um esquentar banco aqui dentro da igreja, não. Né? A gente tem que ser igreja lá fora, aonde a gente for. A gente tem que falar da palavra de Deus, né? Não ser aquela pessoa chata que só quer ficar pregando, falando não. Isso daí também espanta as pessoas.
A gente tem que ter equilíbrio e ter sabedoria, né? Se aproximar das pessoas. A gente, na verdade, tem que se aproximar daqueles que estão mais fracos, que precisam da gente para sermos luz. Luz. Não para a gente se associar às coisas erradas. Porque se o Senhor nos chamou e nos separou, somos escolhidas. Então, nós somos separados. Temos que andar em santidade. Então, a luz não vai ter comunhão com as trevas. Mas nunca. Não adianta você insistir. E com isso, eu tenho um belo exemplo dentro da minha casa. Aconteceu uma situação, meu esposo foi convidado para ter uma sociedade, e eu vivia falando, e ele não me escutou. Amém. Vou brigar? Vou pular no marido? Não. Isso daí era coisa lá do passado. Hoje eu sou uma nova criatura. Então, hoje eu vou na oração, eu falo, não escuta, não vou brigar. Vou orar. E pedir que o Senhor mostrasse. E falei que a luz não tem comunhão com as trevas. E como Deus é bom. Viajamos, passeamos, descansamos um pouquinho e voltamos da viagem e pum, descobrimos que aquela pessoa, né, estava com uma má intenção e não era tudo aquilo que nós esperávamos, né? E o Senhor revelou, o Senhor mostrou para nós o que tinha de errado. E, né, e com isso, irmãs, a gente vê aqui que a gente tem que ser diferente. Nós vamos passar por muitas provas? Vamos ser testadas? Vamos. Mas todo provado tende a ser aprovado. Por quê? Nós não estamos sozinhos. Cristo está conosco. Ele está à nossa frente. É Ele quem luta por você. É Ele quem batalha quando as situações ficam impossíveis. Tem coisa que com a força do nosso braço nós nunca vamos conseguir. Nós vamos até uma altura. O Senhor fala, ai, coitado, olha lá, está se achando. Sem ter o Espírito de Deus, sem buscar Ele, irmãs, a gente não faz nada. A gente não consegue sair do lugar. Mas eu sou grata a Deus, irmãs, por ter, né, hoje, o privilégio de caminhar com Cristo, de servir a Ele, de receber Ele como meu único Senhor e Salvador, porque Ele já tem feito muitas mudanças na minha vida, sabe? Eu sou um milagre, tenho milagres dentro da minha casa, né? Aproveitando o momento aqui, eu sou uma mulher que não poderia ter filhos, que precisava fazer tratamento, e o Senhor fez tudo aquilo que eu não imaginava. Então, hoje eu vivo resposta de orações. Passo ainda, irmãs, por muitas tribulações, né? Mas eu dou glória a Deus, porque fala, independente das circunstâncias, Cristo é com você, é Ele que te fortalece. Amém? Então, irmãs, que Deus abençoe cada uma de vocês, que essa palavra possa ficar gravada na tua mente, dentro do teu coração, que vocês estejam sensíveis à voz do Espírito Santo e que vocês daqui para frente comecem a agir como filhas de Deus, como herdeiras, né? E que vocês sejam embaixadoras do reino de Deus. Não se envergonhem de falar de Cristo, não se envergonhem de serem filhas de Deus, né? Procurem dar bom testemunho, né? Combata, pagam o mal com o bem, né? Busquem estar fortalecidas, cheia da presença de Deus. Cheia, irmãs. Que as pessoas olhem para nós, que antes de nós abrir a boca, eles vejam algo em nós. Que não vai precisar esforço. Não precisa o externo parecer. Que quando você abrir a boca, eles vão saber que você é do Senhor. Amém? Deus abençoe, irmãs. Muito feliz com a oportunidade. Obrigada, pastora. Deus abençoe. Glória a Deus, né? Que palavra abençoada, né? Que o Senhor ministrou ao nosso coração através da nossa irmã Adriana, né? Que o Senhor continue usando a tua vida, né? Com essa graça, com esse entendimento e também com o coração sempre disposto a servir, né? Amém? Que o Senhor continue honrando aí teu ministério em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vocês foram abençoadas por essa palavra, minhas irmãs? Eu fui muito abençoada, né? Então, vamos orar nesse momento? Né? Nós ouvimos a palavra e agora vamos pedir que o Espírito Santo, né, ele possa ministrar no nosso coração aquilo que nós precisamos, né, mudar. Talvez nós ainda não temos esse entendimento que somos filhas do Senhor, mas hoje ouvimos na palavra do Senhor que essa é uma bênção que Jesus garantiu para nós, né, a partir do momento que nós o aceitamos como nosso suficiente Salvador e único Salvador, né? Então, aleluia. Venhamos andar nesta terra, nessa identidade de filhas, amém? Então,
Nesse momento, eu quero que você eleve o seu pensamento ao Senhor, que você abra o seu coração ao Senhor. Não existe nenhum empecilho para o Espírito Santo poder agir nas nossas vidas, para ele não há distâncias. Você precisa do nosso coração aberto e disponível para que ele possa trabalhar em nós. Senhor, eu quero nesta hora agradecer a Ti, Senhor, pela vida, Senhor, da nossa irmã Adriana. Prontamente, Senhor, se colocou nesta noite para ser um instrumento para as nossas vidas, Pai. Eu te louvo, Senhor, pela palavra que foi ministrada através da Tua filha, Senhor. Obrigada, Senhor, por nesta noite nos ensinar tanto através da Tua palavra, Senhor. E nos mostrar, Senhor, verdade, que vamos, Senhor, direcionar o nosso coração para caminharmos, ó Deus, de acordo com a Tua vontade, o Teu querer, Senhor. Pai, Tu conheces o nosso coração, Tu conheces o coração de cada mulher, ó Deus, que está aqui nessa noite, Pai. E aquilo que o Senhor deseja, Senhor, realizar os nossos corações nesta noite, é trazer, Senhor, o entendimento que nós somos filhas, Pai. Nós não somos mais escravas do diabo, não somos mais escravas do medo, da insegurança, da frustração, das decepções, não, Senhor. Em Ti, Senhor, nós somos livres, Pai. Porque como foi lido, Senhor, na Tua palavra, em Ti, Senhor, não há nenhuma condenação, Senhor. Porque o Senhor nos liberta, o Senhor nos dá um novo nome, o Senhor muda o nosso caráter, o Senhor muda a nossa essência, Senhor. E por isso eu peço nesta hora, Senhor, ministra, Senhor, no coração das Tuas filhas, ministra ao meu coração, nos convença, Espírito Santo, nesta noite, sobre aquilo que necessitamos mudar, Senhor. Que nós venhamos, ó Deus, viver, Senhor, neste ano de 2026, um ano de alinhamento para as nossas vidas, Pai, mas que também a nossa identidade, a nossa vida, Senhor, esteja firmada, Senhor, em Ti, esteja firmado, Senhor, na Tua palavra, Pai. Eu declaro, meu Deus, como foi ensinado aqui nessa noite, nós somos novas criaturas, nós somos filhas amadas, nós somos embaixadoras, somos escolhidas. Ó Deus, nós temos uma missão aqui nesta terra, Pai, e nós declaramos sobre a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, que seja um tempo, Senhor, de crescimento, de edificação para a nossa vida espiritual, Senhor. Eu abençoo a vida das minhas irmãs que aqui estão nessa noite, Senhor. Abençoo os seus lares, a sua família neste momento, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus, né? Que bênção. Eu vi que tem algumas irmãs aí que entraram pela primeira vez. Sejam muito bem-vindas, né? A pastora Maria, seja muito bem-vinda, né? A irmã Sueli, que bênção, minha irmã. Já estava com saudade da irmã. Glória a Deus, que hoje deu certo da irmã entrar e participar aqui junto, né? Que Deus continue abençoando cada uma das irmãs, as irmãs que estão aí toda semana, né, nesse encontro. Glória a Deus pela tua vida. Amém? E as irmãs estão firmes aí na leitura bíblica, irmãs? Animadas? Glória! Glória a Deus! Né? Já estamos, como disse, já estamos quase passando o meio do livro de Mateus, né? E Deus vai dando graça, vai nos dando força, nós vamos concretizar esse propósito aí para a glória do Senhor. Amém? Então, na semana que vem, irmãs, o nosso encontro vai ser na quinta-feira mesmo, tá bom? Aí nós teremos aí a segunda ministração desse tema. Então, que Deus te abençoe, um final de semana abençoado. E na paz, irmãs. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.